Olá, meus irmãos. Paz e graça a todos. Voltamos com a última parte da série O Conhecimento do Bem e do Mal na vida de Jó. Eu parei falando a vocês, sejam todos bem-vindos, que as emanações se apresentou perante Deus e começaram a dialogar. O versículo 2 diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Parece que Deus aqui não é onisciente, não é onipresente, não é isso. Ponto de interrogação, não é isso. É porque está falando de pensamentos, olha só, de criações. E respondeu Satanás, o Senhor disse: rodear a terra e passear por ela. Aqui eu vim se materializar. Porque eu falei a vocês que Deus também é matéria, meu irmão. Deus também é matéria. E disse o Senhor a Satanás: observar-te, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha só, um homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Então Deus está mostrando que existe o mal e que existe o bem. É isso que é o livro de Jó. E aí no versículo de número 10 diz: porém, ele disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus. Olha só, preste bem atenção, que essa é a última parte, capítulo 2, versículo 10 de Jó. Ele diz: receberemos o bem de Deus. Quem diz isso a Jó? A esposa, a mulher, a parte feminina, que era a mulher. Assim como Eva, a parte feminina de Adão, de Ada, a parte feminina de Jó. Por isso que ela não tem nome aqui. Não apresenta nos codex, na tradução de João Ferreira de Almeida, não tem nome aqui, nem ela, nem os filhos dela, porque é um livro poético. Você está entendendo, amado? Eu respeito a sua opinião, mas vamos ser humildes aqui. Um livro que fala de um mensageiro que sempre está vivo, que sempre traz a mensagem. Ah, Fernando, era um anjo. Não, nós temos que ter fé e razão. Então, é a parte feminina, é Eva, é a mulher de Adão, é a mulher de Jó. Jó é o sheik árabe na poesia de Salomão. A sua localidade, nós entendemos que é a Arábia. O livro do Alcorão mostra uma música dos árabes atuais que dizem: Deus me deu, Deus tomou, louvado é o nome do Senhor. Mas só que as igrejas, a evangélica, a teologia entenderam e fizeram uma música que Deus, ele faz o mal, que Deus pratica o mal. E não é verdade. Se eles tivessem feito: Deus conhece o bem, Deus conhece o mal, pela sua onisciência, pela sua onipresença, potência e ciência. Mas eles falavam: Deus faz o bem. Eles afirmaram nas suas letras evangélica, gospel, que Deus faz o bem, pratica o mal. Não. Deus está acima do bem e do mal, meu irmão. Evangélico, cantor gospel. E o Islã, o Alá, o Alcorão, eles respeitam Jó e acreditam no livro de Jó como poesia, como eu, o canal Yahushua, acreditamos. E por isso que eles têm um túmulo de Jó, segundo eles, o Islã, o túmulo de Jó, porque era um árabe, era um sheik árabe. Então, a parte feminina, a mulher diz: porém lhe disse, como fala qualquer doida,
Olha só, versículo 9. Desculpe. E então sua mulher lhe disse: ainda retens respeito a Deus? Na sua Bíblia está escrito assim: e então sua mulher disse: ainda retém a sua sinceridade? Ponto de interrogação. Amaldiçoa a Deus e morre. Isso é a tradução de João Ferreira de Almeida, mas Codex é: ainda você mantém o respeito, temor ao seu Deus? É isso que está escrito. Não está escrito amaldiçoa o seu Deus e morre. Não está escrito isso no Codex. Isso é tradução de João Ferreira de Almeida. Mas vamos lá, versículo 10. Porém, ele disse: como falas qualquer louca ou doida, falas tu, vírgula, receberemos o bem de Deus. Jó, na poesia de Salomão, Salomão conhecia que Deus tinha o conhecimento desse bem. Por isso ele diz: recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Ponto de interrogação. Então, dualidade, mal e bem, bem e mal. Deus tem esse conhecimento desde quando ele quis que Adão saísse da sua inocência e fosse para a sua consciência para praticar o bem ou praticar o mal, ou para dominar o mal e praticar o bem. É isso que é a criação de Deus, meu irmão. Não tem outra, não tem palavras aqui mais. Então, olha o bem e o mal presente na poesia de Salomão, na vida de Jó. E aí ele diz: em tudo isto não errou. Em outras palavras, tradução João Ferreira de Almeida é: pecou. Mas errar na consciência não errou Jó em suas palavras, em seus lábios. Não errou mesmo. Salomão foi bem sábio, rei Salomão. Salomão sabia que para Deus não existe o bem e nem o mal, mas para Deus ele conhece o bem e o mal. Eu vou repetir isso para vocês aqui bem pertinho, para vocês depois não falar que o irmão Fernando está ensinando heresia no YouTube, que o Fernando é um herege, que o Fernando é um judeu, que o Fernando acredita que Deus tem dois pensamentos, que Deus tem um pensamento do mal e que Deus tem um pensamento do bem. Que o Fernando está ensinando que Deus tem duas mãos, a esquerda do mal e a direita do bem. Que o Fernando está ensinando que Deus mata e Deus traz vida. Eu estou ensinando que Deus tem o conhecimento do bem e tem o conhecimento do mal. Senão, ele não é Deus, ele não é absoluto. Ele não é o Criador. Segundo, estou ensinando que Deus não permite. Terceiro, estou ensinando que Deus é absoluto. Quarto, estou ensinando que Deus é que controla, é que tem o poder sobre todas as coisas. Quinto, é que Ele está acima do bem e desse mal. E para você entender, quem pratica, quem faz o bem e quem faz o mal é a matéria. A matéria está todo mal depois de Adão sair da sua inocência
e foi para a sua consciência. Aí ele começou a praticar o mal. Aí ele começou, mais Eva, a praticar o bem e o mal, depois que saíram da inocência. Que muitos falam em pecado original. Esta é a última parte, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Fernando, mas eu acredito que aconteceu mesmo, que Deus fez na vida de Jó, que Deus deu dobro para Jó. E eu acredito que fogo caiu do céu mesmo. Eu acredito que Satanás foi até o céu e enfrentou Deus. Eu acredito, Fernando, que Satanás entrou lá no lugar celestial, nas ruas de ouro, e falou, e Deus foi testemunha perante esse ser espiritual. Esse ser espiritual que teve acesso outra vez, ele foi e levou até essa parte, depois voltou, se apresentou no meio dos anjos, dos filhos de Deus. Eu acredito nisso, que foi literal. Amém, meu irmão? Eu respeito a sua humilde opinião, mas a Bíblia, as Escrituras, as interpretações, o autor não mostra isso de forma nenhuma. Gênesis capítulo 6. Moisés, ele era sábio também. E Moisés, ele foi na linha de Salomão. Ele entendia também. Moisés era outro que entendia que Deus conhecia o bem e Deus conhecia o mal. E que Deus tinha as suas emanações do bem, que conhecia o bem, que conhecia o mal. Olha só, capítulo 6. É as mesmas palavras de Salomão. Olha só. Capítulo 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus as emanações, no Codex, viram as emanações de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. É a mesma palavra da apresentação de Satanás com os filhos de Deus. Viram as emanações, viram as criações de Deus. Os filhos dos filhos, viram os filhos dos filhos de Deus. Que as mulheres eram bonitas, formosas, e escolheram para eles, bastante delas e tomaram. E relacionaram com ela. Como, Fernando? Como que eles se relacionaram? Foi por meio de sexo, de pênis. Eu quero corrigir aqui meus ensinamentos um pouco no passado que eu ensinei, mas a gente vai corrigindo os errinhos que vai ficando nos vídeos que a gente vai fazendo. Porque muitos entendem aqui que eram os filhos de Sete, outros entendem que eram os anjos mesmo. Mas a interpretação de Moisés, de Gênesis 6 mesmo, meu irmão, não era nada com a humanidade, com a matéria. Não era Sete, os descendentes de Sete, os filhos piedosos de Sete, que buscavam a Deus, começou a buscar Deus. Não. Aqui eram as emanações mesmo. As emanações de Deus, os filhos dos filhos de Deus, os filhos dos filhos, que é uma espécie de netos de Deus espirituais, possuíram as mulheres. Qual mulheres que possuíram? Qual mulheres que eles se relacionaram? Qual mulheres tiveram filhos? As mulheres que tinham o conhecimento do mal, que tinham o conhecimento do bem, os filhos de Adão e Eva, que estavam na prática do mal. Naquela época, antes do dilúvio, as mesmas estavam praticando maldade. Estavam praticando as suas maldades. As mesmas eram anti-Maria. Enquanto Maria praticava o bem, escolheu o bem em guardar a sua virgindade, em guardar a sua vida para o bem,
estas eram anti-Maria. Elas praticavam o mal. Era contra Maria. Fazia todo tipo de maldade. E como eu falei que Deus conhece o mal, Ele tem as 72 criações que conhecem o mal, os filhos dos filhos de Deus também foram feitos e criados assim. Os espíritos, assim como os nossos espíritos, foram criados assim. E esses espíritos, que é chamado de anjos também, filhos de Deus, viram que aquela maldade era tamanha, maior, e Deus, o próprio Criador, que criou as emanações, foi lá no ventre daquelas mulheres anti-Maria e colocou a semente dos gigantes, a semente do mal. Os filhos dos filhos de Deus, colocou a semente lá no ventre daquelas mulheres que praticavam mal. E nasceram-se gigantes. Essa é a interpretação. Fernando, isto é uma tamanha heresia. Heresia tamanha é você ensinar que os anjos tinham um corpão grandão. Eram os filhos deles, os filhos dos Elohims, que tinham corpo. Mas os Elohims que colocaram a semente no ventre das mulheres e nasceram aqueles gigantes enormes com corpos. Você está entendendo, amado? Os nefilins, chamados nefilins da Bíblia, os derrubadores, aqueles que derrubavam. Não eram gigantes, nefilins eram derrubadores, os Elohims. Você está entendendo as emanações de Deus agora? Não pode ser que um anjo tenha um pênis. Um dia, lá no programa lá daquele jovem que faz a apresentação na televisão, lá esqueci o nome dele, Gentili, estava lá dialogando, dando risada, que os anjos tinham um pênis daquele tamanho. Olha que tamanho que era o pênis do gigante. Meu irmão, não é assim que se entende a Escritura. A Escritura é entendida na essência. Os Elohims colocaram a semente lá e nasceram gigantes dentro do ventre. Assim como o Criador colocou a semente dentro do ventre de Maria. Porque se eu entender que os anjos fizeram sexo com pênis, como nós fazemos sexo humanos com mulheres, com nossas esposas, isso é antiético e ilógico. Da mesma forma, Deus colocou a semente lá dentro do ventre de Maria. Não é que Deus foi lá e fez sexo com Maria. Não. Como os mormons ensinam, é que Deus colocou a semente do quê? A semente do quê, Fernando? Revela para nós agora. Essa é a última parte do conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. O que Deus fez, Fernando? Deus colocou a semente do bem, Yahushua de Nazaré. Enquanto os Elohims, as emanações criou, colocou a semente do mal, os gigantes. Enquanto Adão, pela sua consciência, Adão, ele, por ser criação de Deus, ali estava uma semente do mal e ali estava uma semente do bem, Caim e Abel. É assim que se entende e interpreta a Bíblia, meu irmão. Deus não é humano. O criacionismo tem tomado conta de muitos irmãos em graça. O criacionismo mostra Deus como humano. Deus não é nós. Agora, Deus parece com nós no espírito.
Ele é nós no espírito. Nós somos Deus no espírito. Mas na matéria, não. Na matéria, nós somos Adão. Na matéria, nós somos o corpo de Deus. Você está entendendo agora, meu irmão? Na matéria, nós somos os corpos de Deus. Adão foi o primeiro corpo de Deus. Paulo entendeu e escreveu aos Coríntios as suas cartas dizendo: o primeiro Adão. E Jesus Cristo foi o corpo de Deus também, o último Adão. Vamos para frente? É só uma pincelada para você entender aí. 20 minutos. Voltar lá já. Eu creio que vocês entenderam, né? Se os irmãos não entenderam, fique à vontade para comentar. Comente com respeito, né? Porque nós vamos responder nas nossas medidas das respostas relativas. Jó, capítulo 2, versículo de número 2, versículo de número 10, como eu já parei lendo. Ele disse à mulher, a tua mulher, como fala uma louca, fala tu, recebemos o bem e recebemos o mal. E temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Por que nós temos que aceitar? Porque Deus é assim. É isso que Salomão escreveu. Deus é eterno, ele tem o conhecimento do bem e tem o conhecimento do mal. E aí, versículo 10 do capítulo 1, agora o capítulo 1, versículo 10, diz assim, vou terminar agora. Porventura tu não cercar-te de saber a ele a sua casa e tudo quanto tens? Ponto de interrogação. Quem está falando aqui é o ser espiritual, que está falando com Deus, você é de Deus. Você cercar-te ele de bem, você tem dado tudo para ele. É o ser espiritual, Satanás, que a Bíblia está mostrando, que é Satanás que está falando. É ou não é? É. Ponto de interrogação. Você cercar-te ele de bens. Mas que ser Satanás inteligente é esse, meu irmão? Ele está agora tentando, nas suas palavras, literalmente, dar ensinamento, dar uma lição, mostrar como que Deus tem que fazer. Como que o Criador tem que fazer. Mas Salomão é sábio. Salomão está mostrando que os pensamentos do conhecimento do bem e do mal que está dentro do espírito do Criador, que ele conhece esses dois, a dualidade, está falando uma com a outra. Eu vou terminar agora. Isso é revelador. O Espírito de Deus, dentro dele, tem esses dois conhecimentos. Por isso que é feminino e masculino. Por isso que são dois pensamentos em nós humanos, imagem e semelhança do Criador. Pensamento feminino e pensamento masculino. Por isso Salomão diz que Satanás, que por título é adversário, é obstáculo, está falando com bem. Que é o pai das luzes. Mas só que ele não está ensinando a ele. É porque Salomão está mostrando que Deus conhece o bem e o mal. Salomão está mostrando a nós e mostrou às gerações passadas: quem pratica o mal é a matéria. E quem pratica o bem é o espírito. Você está entendendo que Deus no princípio era doador? Deus doou. Que coisa linda, reveladora.
Só não entende, meu irmão, quem não quer. Estou terminando essa última parte, essa série. Conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Na vida de Jó. Salomão diz que Satanás está falando ao bem, o mal está falando ao bem, que o bem encheu ele de bens materiais, deu tudo para ele, deu riqueza, era um sheik árabe, é rico, deu bois, deu gado, deu filhos, deu muitas riquezas. E Jó estava com medo de perder estas coisas, porque ele sabia que quem deu foi o bem. Mas o mal diz, olha, toca o mal. O mal diz, 11, mas estende a tua mão. Quem está dizendo o mal? Estende a tua mão e toca em tudo quanto tens. Mas quem está dizendo para estender a mão é Deus ou Satanás? É o mal ou é o bem que está pedindo para estender a mão? Quem está pedindo para estender a mão? Preste atenção aqui, meu irmão. Meu irmãozinho abençoado do Criador. Estende a tua mão. Quem está pedindo para estender a mão? Quem? O mal. Não é porque o mal te pedir autorização para o bem autorizar para o mal. Não dá, meu irmão. Não existe isso, meu irmão, de autorizar. Não existe do mal pedir autorização para o bem. O bem é o conhecimento do bem. E o mal é o conhecimento do mal. E o mal pede ao conhecimento do bem. Estende a tua mão e toque. Tira tudo quanto tem para ver se não vai reclamar, se não vai xingar. Olá, meus irmãos. Voltamos aqui, fomos interrompidos. E o mal pede ao bem, autoriza. Não é isso. Não é no Codex que está escrito isso. Toque. E aí o bem responde ao mal. Vai lá e toca tudo quanto tem. Olha só, meu irmão, que dualidade é essa aqui, não? Olha só, que é a dualidade. Mas estende a tua mão e toca tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Então tem contradição. Termina agora essa série. Tem contradição aqui? Não tem nenhuma contradição. Estende a tua mão, mal. Mas não foi o mal que pediu para o bem estender? Não tem contradição. É porque é ele mesmo, meu irmão. Não é ele mesmo. É a mão dele mesmo. É a própria mão. É uma mão só. Não é duas mãos, é uma só. É a mão absoluta do Criador. É um Deus só. É um Espírito só. É uma fé só. É um conhecimento do bem e um conhecimento do mal. Mas Deus praticou esse mal com Jó? Deus fez descer fogo do céu? Deus é que matou os filhos de Jó? Deus é que matou os bois de Jó? Não, Deus não praticou isso, porque isso é poético. Foi Deus que deu um dobro para Jó? Foi Deus que restituiu tudo para Jó? Foi. Salomão mostrando que Deus tem poder para fazer. É isso que Salomão disse. E aí, o capítulo 42 termina agora, conclusão. E Jó agora entende. Olha só. Quem é
o Deus da Bíblia e o Deus antes da Bíblia. E Jó entende. E ele é bem claro. 42, olha só. Olha o que Salomão escreve. Vem comigo, meu amado, meu irmão. Agradeço as suas participações. Vou estar contando meu testemunho. Não percam. Vai ser um testemunho muito maravilhoso para fortalecer a fé dos irmãos. Olha só o que Salomão termina dizendo. Olha. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, olha aí, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Absoluto. Entendeu que Deus é absoluto. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Ponto de interrogação. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Olha aí. Escuta-te, pois, e eu falarei, e perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvi os meus ouvidos ouvir, agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E nós vemos a dualidade do bem e do mal. Jó, essa poesia de Salomão mostrando a nós é que Deus está acima do bem e do mal. Agradeço a todos vocês. Tenha um ótimo domingo. E que vocês escolham e praticam sempre o bem. Vocês fazendo o bem, vocês vão estar doando, vocês estão sendo como o Criador. Nós estamos sendo como o Criador, doando, fazendo o bem. Mas eu peço aos queridos irmãos que não pratiquem o mal. Porque quem pratica o mal tem as suas consequências. As obras da carne é adversária do nosso espírito. É adversária do bem. Então esta é a dualidade. Vamos praticar o bem continuamente, fazendo o bem, ajudando, amando ao próximo, doando, ensinando, passando conhecimento, sendo uma pessoa amorosa, sendo do bem. Porque o conhecimento do bem e do mal ainda existe. E pratica quem quer. Vamos dominar este mal e vamos praticar o bem. Esta foi a série, o conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Agradeço as suas participações. Compartilhem. Fique com Deus. Tudo de bom. Saúde, paz nas suas vidas de cada um dos irmãos. E não perca, vou estar aqui contando o meu testemunho de vida para que os irmãos se alegrem, saber que esse Criador, ele existe e ele é real e ele está dentro de cada um de nós. Um abraço a todos, paz e graça.